Olá, tudo bem? Como passou a semana? Por aqui tudo bem. Hoje eu estou aqui em Kissimmee. Kissimmee fica ao sul de Orlando. É uma cidade grande e é a cidade onde geralmente existem as casas de temporada. Por quê? Porque os parques são bem perto daqui. Eu tenho uma cliente e um cliente, o nome deles é Adriano e Daniela, e eles entraram em contato pelo YouTube dizendo que queriam morar nos Estados Unidos e comprar uma casa. E ela achou essa casa aqui em Kissimmee e ela me ligou na semana passada porque eles estavam prontos para comprar a casa daqui uns 6 meses. Mas quando ela viu essa casa, ela falou: eu quero essa casa, eu quero essa casa, eu quero essa casa. E nós nos apaixonamos por essa casa e nós queremos comprar agora. Aí ela colocou o apartamento dela à venda, vendeu em uma semana, nós fizemos a oferta e a oferta foi aceita. E eu quero mostrar para vocês o chuchu que é essa casa aqui em Kissimmee, que ela mesma encontrou. Meu nome é Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. A Daniela e o Adriano moram em São Paulo e eles entraram em contato pelo YouTube dizendo que eles queriam mudar para os Estados Unidos e que eles queriam comprar uma casa aqui. Eles venderam um apartamento em São Paulo em tempo recorde e já estavam prontos para fazer oferta nessa casa maravilhosa. Essa casa é um misto de bangalô com colonial American ou americano colonial. O estilo bangalô, diferente do que as construtoras em Orlando dizem que é um estilo de casa de 2 andares, sendo que o segundo andar é inteirinho construído dentro do telhado. E essa casa é assim. O bangalô também possui uma varanda na frente que vai ao redor de toda a casa. Essa casa não tem uma varanda que vai ao redor da casa, mas ela tem uma varanda que cobre toda a parte frontal do imóvel e também a lateral esquerda. Uma bangalô não possui garagem, mas esta casa possui uma garagem. É por isso que eu digo que ela é um misto de colonial americano e bangalô. Como eu já disse para vocês, eles iriam comprar daqui uns 6 meses, quando eles estivessem prontos para fazer a mudança. Porém, ela encontrou essa casa na internet e ela falou: essa é a casa dos sonhos, é essa casa que eu quero. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós assinamos o contrato na semana passada e agora nós vamos fazer a inspeção. Aqui nos Estados Unidos, toda vez que você representa o comprador, é muito sábio você pedir uma inspeção do imóvel para ver se as coisas, se está tudo funcionando e o inspetor que faz esse tipo de trabalho é um inspetor licenciado. Eu trabalho com o Jerry e o Michael já por 11 anos. Ele faz todas as minhas inspeções, a não ser que ele não possa fazer e que tenha que ser feito muito rápido. Porém, hoje ele está aqui e ele vai fazer 3 tipos de inspeção aqui na casa. A inspeção geral, ele vai fazer o 4-point inspection e ele vai fazer o wind mitigation.
No caso desse lender, ou seja, desse banco que vai financiar a casa para o Adriano e para a Daniela, ele exigiu essas 3 inspeções. Então hoje, além de vocês olharem o imóvel, o vendedor está aqui dentro, nós já conversamos com ele, ele permitiu que filmasse. Eu vou explicar para vocês também como é feita essa inspeção e o que ela contempla. Então hoje será efetuado aqui 3 inspeções. A primeira é a inspeção geral. A inspeção geral, o que é a inspeção geral? O Jerry, ele vai olhar todos os equipamentos, ele vai olhar todas as torneiras, todos os eletrodomésticos, vai olhar o ar-condicionado, o aquecedor, vai procurar por mofo e por outros micro-organismos. Ele sobe no telhado, ele sobe no ático. Se tivesse um basement também, ele subiria no basement. Ele vai olhar o imóvel por fora, ele vai ver se o sistema de irrigação está funcionando, ele vai olhar rachaduras no chão. Essa é a inspeção geral. Essa inspeção geral, geralmente, quando ele manda para a gente, tem umas 60 páginas. As primeiras 50 páginas são quase tudo conselhos para quem está comprando a casa, o que fazer no futuro e o que olhar. As últimas, o sumário, ou seja, o resumo final, é onde vai vir as orientações e as coisas que ele encontrou. Eu já recebi inspeções com 48 itens de preocupação e eu já recebi inspeções com 1 item de preocupação. Geralmente, quando essa inspeção volta, se existe alguma coisa muito séria, o comprador tem o direito de cancelar o contrato e ter o depósito que ele fez restituído. Se vier mais ou menos 4, 5, 10, 20, aí existe uma pós-negociação. Você pode pedir para que o vendedor arrume os pontos, ou você pode pedir um desconto e renegociar o preço do imóvel. Eu sempre digo para os meus clientes que a melhor coisa é pedir o desconto, pedir o crédito, cotar quanto que fica para realizar cada serviço de manutenção ou de reparo que o imóvel precisa e depois pedir isso de desconto ou de crédito na hora do fechamento. Por quê? Porque pode acontecer que o vendedor faça umas coisas muito rápidas, maqueie alguns dos problemas ou contrate para gastar menos o pior tipo de serviço que pode fazer o reparo nesses problemas. E aí pode ser que a gente tenha que fazer de novo. Então, pegando o crédito, aí você mesmo pode contratar as pessoas e se certificar que é feito da melhor maneira. Na minha opinião, essa é a melhor situação. Aqui, me parece, porque a casa não é muito antiga, que não vai haver muitas coisas. Nós já demos uma volta dentro do imóvel e ele parece estar em muito bom estado. Você vai ver que coisa linda que é essa casa, tá? E eu vou falar um pouco sobre a 4-Point Inspection e também sobre o Wind Mitigation. Olha só essa varanda. Desse lado aqui ela vai até o fundo. E uma coisa, no fundo tem um reservatório de água. Ele parece um lago, mas não é um lago. A gente chama de pond. Todo condomínio em Orlando, toda community, eles são obrigados a construir um reservatório de água para escoamento de águas de chuva. Outro dia alguém me perguntou no YouTube, disse assim, me dizem que Orlando alaga toda hora. Eu, em 15 anos que eu moro aqui, eu nunca vi um alagamento em Orlando, pois todos esses condomínios, a cidade toda, tem esses sistemas, esses big ponds que a gente chama, esses grandes reservatórios de água, e tem aqui um no fundo. Então, dá a impressão que você está olhando para um lago, mas não é um lago, é um reservatório de água. Mesmo assim, existe jacaré, tartarugas e muitas outras coisas. E agora a gente vai entrar dentro do imóvel e lá eu vou falar para vocês sobre a inspeção de 4 pontos. Vamos lá?
Esse aqui é o Jerry. Ele é o meu inspetor já por 11 anos. 11 anos que nós trabalhamos juntos. Eu considero ele um dos melhores do mercado. E ele está aqui hoje com o Michael fazendo a inspeção. A inspeção demora de 3 a 4 horas. E nós vamos mostrar um pouco do imóvel para vocês. Vem cá. Essa daqui é a cozinha. É uma cozinha típica americana. Essa casa tem um charme especial. Não é para todo mundo, é para quem gosta do charme dessa casa. Eu sei que para muitos brasileiros que gostam de moderno, tudo branco e tal, talvez não seja o caso. Mas a Daniela e o Adriano têm um gosto mais parecido com o gosto americano e eles simplesmente adoraram essa casa. Dá uma olhada aqui na vista. Aqui nós temos duas saídas para a piscina. Uma fica dali da sala de jantar e a outra aqui da entrada do imóvel. Atrás de mim é a garagem e aqui a gente tem um lavabo e a lavanderia. Vem cá. Esse é o lavabo, ele tem a pia e tem... ficou melhor agora, né? Uma pia e o vaso. Aqui a gente tem a lavanderia. Uma lavanderia, um charme, né? É um charme. Eu falo pra vocês, né? Precisa de lugar pra dobrar, precisa de lugar pra dobrar. Essa casa aqui eu nem ligava pra isso. Eu dobrava lá na mesa da sala de jantar mesmo. Olha, tem um lugar aqui pra pendurar. Percebe-se que tem um carinho, né? Em cada cantinho assim tem um carinho. Olha só que interessante aqui. Tem uma passagem que vem do master. Então você pode entulhar a roupa do master ali, daí você vem aqui e puxa. E essa portinha aqui, provavelmente é onde você pode colocar a roupa de lá de cima e daí você puxa, ela cai aqui dentro da cesta. Então aqui lavadora, secadora e aqui a gente tem a garagem, ó. Em cima da garagem tem um apartamento que pode ser transformado em um apartamento, um espaço que pode ser transformado em um apartamento. Mas hoje ele está sendo usado mesmo para depósito de coisas. Então a gente vai filmar rapidamente lá, vem cá. Isso aqui não dá para transformar em um apartamento, seria muito difícil fazer um quarto, um banheiro e uma cozinha aqui. Mas pode servir tanto para depósito, armazenamento. Você vê lá em casa a gente tem aquelas 15 caixas mais 3 sacos de coisas de Natal que eu esqueci de falar no dia do vídeo da garagem, que a gente guarda no ático. Aquela cordinha a gente puxa, desce uma escada e a gente coloca tudo lá em cima. Então aqui é um lugar excelente para guardar as decorações de Natal e outras coisas, documentos, fotos e etc. Mas se quiser, pode também virar um excelente quarto. Esse daqui é o master. Ele fica no primeiro andar e ele tem um walk-in closet. Walk-in closet é aquele closet que você entra andando. Não é um closet de porta, você entra dentro dele. Nós não vamos filmar muito tempo aqui dentro porque tem as roupas dos proprietários. E aqui é o banheiro. Aqui nós temos o banheiro, master. Esse quarto é o primeiro quarto aqui de cima. Ele está sendo usado como escritório. E olha só que interessante, atrás desse biombo, isso aqui se chama biombo, tá? Se você nunca ouviu falar. É aquela parte do telhado que sai quando você olha aquela janela, né? Esse tipo de construção, ou seja, essa janela que sai de dentro do telhado, nos Estados Unidos se chama dormer. Isso é uma das coisas que eu amo nessas casas que tem essas janelas. A minha não tem e fica $5.000 para colocar cada uma. Então vai continuar sem. Vem cá ver os outros quartos. E aqui nós temos o segundo quarto, que é usado como quarto de visitas para quando os filhos e os netos vêm. Tem um closet, aqui é o dorma, como eu falei para você.
E como eu te disse, a bangalô tem o segundo andar inteirinho construído por baixo do telhado. O telhado ático, ou seja, os quartos e o segundo andar da casa é construído no ático. Então aqui você consegue ver essa parede inclinada aqui é a parede do telhado. Olha lá, do telhado. E aí essa janela, esse dormer, sai de dentro do telhado. E aqui a gente tem mais um banheiro. Olha só, um banheiro que tem tudo que precisa. Pia dupla, vaso e chuveiro. Dá uma olhada. Uma coisa que você vai perceber é que a filmagem está diferente, né? Hoje nós não temos o nosso filmmaker profissional. Hoje quem está filmando pra gente é o Alex. E eu sou muito grato que o nosso sustento não depende da carreira dele de filmmaker. Porque ele não é muito bom. Ele é excelente em tantas outras coisas que não tem problema, né? Ele é o homem mais bonzinho do mundo, como eu já falei. Mas para filmar, eu espero que fique bom, tá bom? Então se ficou meio borrado, desconta, dá um desconto, tá? Porque ele é uma pessoa muito boa. Vamos lá ver a área externa e aí a gente termina esse vídeo. Hey Sunny, look at the little baby. Esse é o little baby, né? E eu que estava conversando com os proprietários e acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre as inspeções da compra de uma casa nos Estados Unidos. E eu vou dizer para você, eu não vejo a hora do Adriano e da Daniela chegarem nos Estados Unidos de mala e cuia com 7 gatos para ver a cara deles quando eles virem essa casa maravilhosa. Fiquei muito contente por eles. E para vocês que pediram no vídeo da semana passada, filma os banhos dos cachorros, filma o banho dos cachorros, aqui vai. A inauguração do Dog Shower foi um sucesso. Annabelle, Dexter e Elsa tomaram o primeiro banho e foi muito mais fácil. Ainda bem que eu pude construir isso na minha garagem. Tenham um excelente final de semana e eu vejo vocês na quinta-feira que vem, às 18 horas do Brasil.